Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai fundo numa teoria bem radical, daquelas que conectam dois dos lugares mais conhecidos da Bíblia de um jeito que, sério, quase ninguém pensa. Então se prepara, porque a ideia aqui é chacoalhar um pouco o que a gente toma como verdade. Então, vamos lá, direto ao ponto. A pergunta é essa: e se a Torre de Babel e Jerusalém fossem, na verdade, o mesmo lugar? Pensa comigo. E se Jerusalém não fosse só uma cidade sagrada, mas a continuação física, o exato terreno onde a Torre de Babel começou a ser erguida? É uma ideia bem ousada, eu sei, mas é exatamente por esse caminho que a gente vai. Para a gente começar, vamos dar uma refrescada na memória sobre a história lá de Gênesis 11. Uma humanidade toda unida, todo mundo falando a mesma língua, com um objetivo bem ambicioso: construir uma torre que batesse lá no céu. Então os pontos principais são esses, né? O local, a terra de Sinar. Objetivo, construir uma torre que chegasse nos céus. Usaram tijolo, betume e o resultado a gente conhece. Deus confunde as línguas e o pessoal se espalha. Mas e aqui tá o pulo do gato para nossa conversa de hoje. O texto diz que a construção parou. Em nenhum momento fala que a torre foi destruída, demolida. E isso abre uma porta, sabe? Uma possibilidade fascinante. E se as fundações, a base de tudo, continuou lá? Agora, vamos dar um belo salto no tempo e ir lá para o profeta Ezequiel. É lá que a gente encontra uma descrição de Jerusalém que é, ao mesmo tempo, muito poderosa e um pouco misteriosa. E essa descrição parece ser uma pista geográfica crucial para essa teoria toda. Mas antes de ler o trecho, a gente precisa entender um conceito muito antigo, a ideia do umbigo do mundo. Muitas culturas antigas acreditavam que existia um ponto físico que era o centro de tudo, um lugar que conectava o céu e a terra. Em hebraico, o termo é tabur, e em grego, o equivalente é ónfalos. E é agora que a coisa fica boa de verdade. Em Ezequiel 5, versículo 5, a gente lê essa declaração: Esta é Jerusalém. Eu a coloquei no centro das nações. Olha, segundo essa linha de raciocínio que a gente está seguindo, isso aqui não é poesia, não é uma metáfora, é uma declaração geográfica, um ponto no mapa. Ao dizer que Jerusalém é o centro, o texto estaria basicamente confirmando a continuidade geográfica com o projeto original de Babel, que era, por definição, o centro do mundo antes de todo mundo se espalhar. Certo. Mas como é que a gente conecta Babel e Jerusalém como sendo o mesmo centro? Para fazer isso, precisamos usar um tipo específico de leitura, uma lente que as fontes que a gente analisou chamam de teologia de impacto. A proposta dela é que a gente leia os textos de um jeito bem particular. As regras são bem simples, mas mudam tudo. Primeiro, tudo é lido de forma literal, como se fosse um relato histórico, sem metáforas. Segundo, e isso é fundamental, os lugares físicos mantêm sua identidade. Ou seja, se Jerusalém foi construída em cima das fundações de Babel, então para essa leitura ela é Babel, só que numa nova fase. E quando a gente usa essa lente literal, o que João escreve lá no Apocalipse vira uma prova-chave. Ele parece identificar a Jerusalém do seu tempo com outro nome, um nome bem mais antigo e cheio de história. Pois é, quando o autor do Apocalipse chama a grande cidade onde tudo de mais importante acontece de Babilônia, ele não está usando um apelido para Roma, como muita gente pensa. Segundo essa leitura de impacto, ele está fazendo uma identificação quase arqueológica. Ele está, na verdade, reconhecendo que a Jerusalém da sua época era a continuação física daquele projeto que começou lá em Babel. Agora, dá uma olhada nessa comparação. A identidade de grande cidade é a mesma. O propósito de ser um centro de poder, um lugar de acesso ao divino, também. Mas a parte mais impressionante é o resultado divino. Pensa bem, é exatamente em Jerusalém no dia de Pentecostes que a maldição de Babel, a confusão das línguas, é revertida. O mesmo lugar que gerou a divisão vira o palco da reunificação espiritual da humanidade. É incrível. Essa conexão toda revela um tema que corre por baixo de toda a Bíblia, uma inversão total de movimento. Parece que tudo acontece nesse mesmo eixo vertical, só que a direção da viagem muda completamente. De um lado a gente tem Babel, o esforço humano de subir, de forçar um caminho para os céus. Do outro, a gente tem a visão da Nova Jerusalém, lá no final, a iniciativa divina de descer, de trazer o céu para morar com a gente. É a mesma estrada, o mesmo eixo, mas o trânsito agora flui na direção contrária. E onde foi que a gente viu o primeiro sinal dessa virada de chave? Onde essa direção do movimento mudou pela primeira vez? Segundo essa análise, foi num momento bem específico, o batismo de Jesus. Esse evento foi tipo um protótipo, uma prévia do que estava por vir em escala cósmica. Preste atenção nas palavras. Os céus se abriram e o Espírito desceu.
A linguagem é de um movimento físico, de cima para baixo. É como se aquele eixo vertical usado na tentativa de subida em Babel fosse reinaugurado ali, mas agora com a descida divina. Então, quando a gente junta todas essas peças, a torre que não foi terminada, Jerusalém como centro do mundo, a identificação lá no Apocalipse e essa inversão de movimento no batismo, o que surge é uma história única, coerente, toda centrada num único ponto do planeta. A história completa é essa. Começa com a ascensão do homem em Babel. Depois, o lugar é reocupado e vira Jerusalém. É a fase da ocupação. Aí, a direção do movimento se inverte no batismo, o protótipo da descida. E no fim, tudo se completa na consumação, a descida da Nova Jerusalém acontecendo exatamente no mesmo eixo, no mesmo lugar. A consequência de pensar assim é gigantesca. Sob essa ótica, a Bíblia não conta só uma história que avança no tempo, numa linha horizontal. Ela conta também uma luta vertical, uma disputa de milênios pelo controle de um único ponto de acesso entre o céu e a terra. E a gente encerra com essa pergunta no ar. E se a grande história não for sobre progresso, sobre uma linha reta, mas sobre uma disputa constante por um único ponto de conexão, um único eixo? É uma ideia que com certeza muda o jeito da gente ler esses textos antigos. Obrigado pela companhia e até a próxima.